Situação no Irã hoje, pessoal, dia 6 de março de 2026. E temos notícias muito interessantes. Sabemos agora que o porta-drones iraniano está em chama nesse momento. O Marcelo Dojo no Mundo Militar trouxe para a gente. Próximo ao Estreito de Hormuz, temos também aqui a notícia de que profissionais da saúde estão deixando o país, enquanto comandantes da Guarda Revolucionária usam hospitais de Teherã como escudo. O Open Source Intel traz para a gente aqui que a agência de notícias iranianas divulgou imagens mostrando o lançamento de vários drones contra o Oriente Médio. Pessoal, aqui são as imagens de Teherã. A população agora até mesmo são luzes de Natal que eles se referem. Está todo mundo comemorando a devolução do país para eles próprios. Tem uma série de outras notícias aqui que eu vou trazer para vocês. Eu sou Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Pessoal, a guerra no Oriente Médio acaba de entrar em uma nova e perigosa fase nas últimas horas. Novas imagens de satélite e registros divulgados por fontes militares mostram que um porta-drones iraniano foi atingido e está em chamas próximo ao estratégico Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta para o transporte do petróleo. Olha, a informação é bem recente, que ainda não atualizou aqui o live map em relação a esse ataque. Temos aqui os ataques dos bombardeiros nos postos aqui de Dubai, muitos ataques em Dubai, e teve um navio do Catar também que foi atingido no Estreito de Hormuz. Pessoal, o Estreito de Hormuz, apesar de, na faixa mais curta, ele ter 30 quilômetros de largura, de navegação, o ponto mais estreito são só 3, o que faz com que os navios tenham que passar próximo a ilhas pertencentes ao Irã. Ao mesmo tempo, ataques continuam se espalhando por toda a região. Países vizinhos como Kuwait, Bahrein e Catar já tiveram suas estruturas atingidas por mísseis e drones iranianos, enquanto relatórios indicam movimentações militares na fronteira do Azerbaijão com o Irã, aumentando o risco de uma expansão regional ainda maior. Existem tropas sendo deslocadas para a fronteira do Azerbaijão com o Irã depois do ataque indiscriminado ao aeroporto do Azerbaijão. Já houve declaração do governo azeri que eles vão sim retaliar, vão entrar. No momento que eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 6 de março de 2026, às 10 horas e 49 minutos, é possível que esses ataques contra o Irã pelo Azerbaijão já tenham começado. Enquanto isso, os Estados Unidos e Israel intensificam a campanha aérea dentro do território iraniano, mirando bases de mísseis, centro de comando e infraestrutura militar estratégica. Por falar nisso, eu trouxe para vocês um estudo aqui bem interessante sobre a queda da capacidade do Irã de lançar mísseis. Drone já é mais complicado, porque drone o Irã fabrica rapidinho ali. Mas muitas instalações, inclusive porta-drones iraniano, acabou de ser atingido. Então, no primeiro dia, foram centenas de mísseis balísticos. Situação atual, depois de 5 dias de guerra, dezenas, uma queda de 86% na capacidade iraniana de enviar mísseis. Drones, alto volume de saturação no primeiro dia. Lançamentos esparsos no dia atual, quinto dia. Uma queda de 73%. Ritmo de ataque iraniano. Uma redução de 1.200, englobando drones e mísseis nas últimas 48 horas. Ou seja, uma redução constante de 23% a menos nas últimas 24 horas. É mais ou menos uma média. Fatores da diminuição. Por isso é importante ressaltar, pessoal, que aquela preocupação dos países com os Patriots, que são os mísseis que acabam derrubando o drone, e também a recorrência para o Zelensky, que hoje em dia a Ucrânia
é o país que mais tem o domínio em derrubar drones com equipamento barato. Ele tem drone que derruba drone. E usar um míssil de milhões de dólares para derrubar um dronezinho de, sei lá, 20 mil reais, ou 10 mil reais, ou 5 mil reais, fica economicamente inviável. Mas a capacidade está diminuindo. Então, segundo relatos de ontem, do vídeo que eu fiz ontem, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, tinham capacidade para 4 dias, no ritmo atual. Com certeza, hoje, essa capacidade dos mísseis Patriot, do PAC-3, ela foi ampliada devido à diminuição dos enxames de drones que estão sendo lançados pelo Irã. Então, quais foram os fatores da diminuição? Ataques em profundidade. Bombardeiro B-2 dos Estados Unidos atingiram cerca de 200 alvos internos no Irã, incluindo lançadores de mísseis balísticos profundamente enterrados. Preservação de estoque. Analistas sugerem que o Irã pode estar reduzindo o ritmo para evitar o esgotamento total, focando em ataques de menor custo contra a infraestrutura do Golfo. Danos à infraestrutura. A destruição de refinarias e instalações de superfície limita a logística necessária para operações de larga escala. Estimativa de arsenal restante do Irã. Embora a capacidade de lançamento tenha caído, o arsenal total ainda é considerado o maior do Oriente Médio. Mísseis antes do conflito. Estimamos em cerca de 3 mil unidades. Capacidade de reconstrução. O Irã tentou restabelecer estoque para até 2.500 unidades, através de produção em massa antes da escalada recente. Drones. O país possui dezenas de milhares de drones suicidas que são o Shahed, mas a taxa de interceptação e os ataques às bases de lançamento têm reduzido a eficácia e o uso em massa. Fora que o grande problema do Irã é que as bases fixas e subterrâneas, todas elas, na maioria, já foram obliteradas. Mas o Irã tem uma série de lançadores móveis, que são aqueles lançadores em caminhões. Quando eles usam um lançador desses, o radar detecta a iluminação e Israel vai lá e destrói. Então, cada dia, esses lançadores também diminuem, o que é uma boa notícia para os países que estão sendo atacados. Olha, sul de Teherã no início dessa manhã. Manhã de hoje, pessoal. Mais um posto de comando e controle ou um depósito de munição atacado. Então, e os Estados Unidos está se preparando por uma invasão terrestre, provavelmente com a ajuda dos curdos. O Irã vai precisar ser invadido, vai precisar ter uma invasão terrestre, devido à diferença de postura em relação, por exemplo, à Venezuela. O Irã ele não se preocupa apenas em manter o poder. Ele tem um contexto radical, teocrático e religioso, onde ele tem como premissa principal a eliminação do Ocidente. Essa é a premissa dos ayatolás. É destruir, é matar o Ocidente. Então eles não se preocupam em se degradar, muito menos em eles mesmos morrerem. Haja vista em que vários vão sendo obliterados e vai... Quanto mais desce a cadeia de comando, maior fica sendo o fanatismo do líder. Como nós vimos no vídeo de ontem, o filho do Ayatollah Khamenei assumiu o posto e ele é tido como uma das figuras mais fanáticas do regime, o que foi ruim. Aqui temos uma declaração muito engraçada desse rapaz aqui, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele disse que Trump está pedindo mudança na liderança do Irã. Ele não consegue nem mesmo nomear o prefeito de Nova York. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Estados Unidos, Brasil, o Ocidente são democracias. Não é o presidente que manda em tudo, como acontece no Irã.
O presidente, ele sobe ao cargo através da vontade popular. E no Irã, a vontade popular não tem vez. Capital do Líbano, nesse momento, em 6 de março de 2026. O Líbano está sendo amplamente atacado por Israel, mas não a cidade Líbano. O grupo terrorista Hezbollah, que se encontra na fronteira. Esse ataque, muito provavelmente, é um ataque terrorista, perpetrado pelos próprios terroristas para colocar culpa em Israel. Mas hoje em dia, com a tecnologia, não cola mais. Tal como ontem o Irã disse que não atacou o aeroporto do Azerbaijão, todos nós já sabemos de onde os drones saíram e que tem até impressão digital do pessoal do Irã no drone. Então não cola mais. Esse ataque de falsa bandeira pode funcionar em alguns casos, quando não está tendo uma guerra aberta, quando o espaço não está sendo monitorado. Mas agora não tem como funcionar. Temos aqui também uma notícia do Al Jazeera. Colunas de fumaça se elevam em Sandaha, província do Kurdistão, no Irã, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Israel, diz a Reuters. Que situação geral do conflito em 6 de março de 2026. A campanha militar iniciada em 28 de fevereiro, chamada Operação Lion's Roar, com ataques aéreos intensos dentro do Irã, os Estados Unidos e Israel já atingiram mais de 2.000 alvos militares iranianos. Bombardeiros continuam em Teherã e bases militares estratégicas. A ofensiva agora busca destruir infraestrutura de mísseis e drones no Irã. Segundo análises militares recentes, 60% dos lançadores de mísseis balísticos iranianos já foram destruídos. 80% da defesa aérea iraniana foi neutralizada. Isso explica porque os Estados Unidos e Israel agora operam quase livremente no espaço aéreo iraniano. Ataques iranianos na região. Em resposta aos bombardeiros, o Irã lançou centenas de mísseis e drones contra Israel e bases dos Estados Unidos no Golfo. Os ataques confirmados ocorreram contra o Bahrein, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Omã e Iraque. No total, mais de 500 mísseis e cerca de 2.000 drones foram lançados nos primeiros dias de guerra. Ou seja, o Irã perdeu a vantagem que ele tinha desses países serem países que apoiavam, que pelo menos não eram contra, não se posicionavam belicamente contra o Irã. Foi o que aconteceu. Eu acho que com a decapitação e a cadeia de comando descendo, muitos grupos no Irã começam a operar de maneira individual e começam a fazer besteira. Reação dos países atingidos. Bahrein. O governo do Bahrein declarou que o ataque iraniano contra instalações diplomáticas israelenses e áreas próximas será respondido militarmente. O país abriga a quinta frota da Marinha dos Estados Unidos, o que aumenta o risco de escalada. Kuwait. O Kuwait foi um dos países mais diretamente atingidos. Situação atual, bases militares com presença americana foram alvo. A Embaixada dos Estados Unidos suspendeu operações temporariamente. Sistemas de defesa foram colocados em alerta máximo no Kuwait. Ainda não há confirmação oficial da entrada do Kuwait na guerra, mas o país aumentou a cooperação militar com os Estados Unidos. O Catar também foi alvo de drones e mísseis direcionados a instalações militares com presença americana até agora. O governo não deu e nem declarou participação direta no conflito. Reforçou defesa aérea e cooperação com os Estados Unidos. A base aérea Al-Udeid, uma das maiores dos Estados Unidos no mundo, é considerada alvo potencial no Catar. O Azerbaijão. O Azerbaijão aparece como um novo ponto de tensão. Relatos indicam movimentação de artilharia pesada na fronteira. Alerta militar elevado. Isso ocorre porque o Azerbaijão é aliado próximo de Israel, além de ser vizinho direto do Irã. Ainda não há confirmação oficial da entrada na guerra, mas o risco de fronteira ativa aumentou. Isso devido ao ataque indiscriminado ao aeroporto do Azerbaijão ontem. O Irã pode usar mísseis com ogiva de fragmentação contra cidades, os mísseis que têm sido usados. Os mísseis com submunição, que são as munições cluster,
são altamente controversos. Existe um tratado internacional chamado Convenção Cluster Munition. Esse tratado proíbe o uso dessas armas contra áreas civis. Porém, Irã, Israel, Rússia, Estados Unidos e vários outros países não são signatários desse tratado, ou seja, o uso não é proibido para esses países pelo tratado, mas usar deliberadamente contra civis pode ser considerado crime de guerra pelo direito humanitário. A capacidade militar do Irã está diminuindo, sim, segundo avaliações militares, as principais perdas iranianas. Grande parte dos radares e sistemas de defesa aérea já foram destruídos. Muitos lançadores de mísseis já foram eliminados. Bases de drones já foram atacadas. Quase toda a marinha iraniana já está destruída e no fundo do Golfo. Algumas estimativas indicam que a capacidade de lançamento já caiu mais de 80% em comparação com os primeiros dias de guerra. Mesmo assim, o Irã ainda possui milhares de mísseis armazenados especialmente em bunkers subterrâneos. Situação política no Irã. O líder supremo, Ali Khamenei, morreu em um ataque aéreo em 28 de fevereiro. Após a morte dele, foi criado um conselho de liderança temporário. O regime discute a sucessão. O nome de Mojtaba Khamenei, filho do líder morto, aparece como o sucessor na lida e assumiu definitivamente o processo. Resolve o Conselho de Guardiões e Assembleias de Especialistas. Situação militar agora em 6 de março. Estados Unidos e Israel. Domínio aéreo sobre grande parte do Irã. Ataque contínuo sobre bases militares. Destruição de sistema da capacidade de mísseis. Irã continua lançando mísseis e drones. Tenta ampliar a guerra para países vizinhos e aposta em aliados regionais, como o grupo terrorista Hezbollah. Temos aqui também o Al Jazeera, que taxa que a guerra Irã e Iraque, o que está acontecendo no 7º dia de ataque. Pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. As tuas curtidas são muito importantes para o crescimento do nosso canal. Após dias de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã, o conflito se intensifica. As tensões regionais aumentam. Temos aqui também, olha, Teherã foi atingida por intensos bombardeios no 7º dia de guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Pessoal, se vocês quiserem qualquer aba dessas, é só pedir para mim que eu deixo no comentário para vocês. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.